Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Bom dia a todos vocês que estão comigo. Bom dia a todos vocês que estão chegando para a aula da Escola Bíblica da nossa Ubuntu. Que Deus esteja abençoando as suas vidas grandemente, e o nosso desejo é que esta aula possa contribuir sobre o seu crescimento espiritual, não só o conhecimento bíblico, né? Mas também a sua edificação. Isso que é importante, né? E nós pretendemos, com esses estudos, estar realmente abençoando a sua vida através da Ubuntu, através desse espaço que nós criamos todos os domingos de manhã. Estamos estudando as palavras importantes do Novo Testamento. São muitas palavras, eu diria, importantes, porque elas servem como lastro para a construção de uma teologia, de uma doutrina, enfim, da nossa fé. São palavras que foram usadas pelos autores sagrados e trazem um grande peso, não só na interpretação bíblica, mas também na construção deste conhecimento, que muitas vezes é até distorcido e também traz uma roupagem muitas vezes denominacional. Nós vamos hoje estudar a palavra pecado. Não vamos estudá-la numa perspectiva para o objetivo de fazermos hoje uma teologia aqui. A aula não é uma teologia do pecado, que é um campo da teologia sistemática. Os alunos que entram nos seminários, eles passam por esse grupo de estudo, estudando na teologia sistemática a questão do pecado.
Mas o meu objetivo aqui não é fazer a teologia do pecado, mas passar para você, e bom dia primeiramente a todos que estão chegando, Maria do Socorro, a Inês, que vocês possam ter uma ideia do que é a palavra pecado no seu sentido da Bíblia. Este é o objetivo, né? Então nós queremos realmente passar para você, pega a sua Bíblia, pega uma folhinha de papel aí do seu lado, para que você possa ir anotando aí os diversos aspectos que eu vou passar para vocês hoje de manhã sobre a palavra pecado. Então isso é muito importante e nós queremos assim que você possa aproveitar, que você possa, enfim, tirar proveito. Nós estamos estudando várias palavras. Antes que eu entre aqui na palavra pecado, nós já estudamos sobre comunhão, nós já estudamos sobre o serviço cristão, já estudamos a palavra discípulo, já estudamos a palavra dom, já estudamos a palavra igreja ou eclésia e estudamos a palavra esperança, que foi na semana passada. Estudamos a palavra retrasada. A última aula foi sobre a palavra evangelho, né? Boas novas. E hoje, dia 4 de julho, nós vamos estudar a palavra pecado. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar dessa palavra pecado. Bom dia, irmão Paulo Sérgio Soares, nosso irmão, nosso amigo. Saudade de você, viu, Paulo? Vê se consegue aí com a esposa aparecer aí em um dos cultos da nossa Ubuntu. A nossa Ubuntu, neste mês, primeiro domingo, começa a celebrar o seu 6º aniversário. Irmão Sartarello aí conosco, seja bem-vindo, graças a Deus pela sua vida. E então, eu estava dizendo, esse mês a Ubuntu celebra 6 anos. O Paulo Sérgio nos deu todo o apoio no início, tá com saudade, eu também, viu, Paulo? Aparece aí, rapaz, participar conosco aí em um dos cultos. Hoje nós vamos ter o André Rocha. Acho que o Paulo Sérgio e o Sartarello conhecem bem o André Rocha, vai hoje ministrar o louvor. O André Rocha é da Igreja Quírios, é músico, está produzindo um trabalho dele na área da música. E hoje ele vai estar ministrando lá, juntamente com a nossa equipe, e ele vai estar louvando a Deus. Hoje é dia da ceia, às 18 horas, e realmente tem sido e vai ser realmente uma grande bênção. Muito bem, peguem aí as suas Bíblias, peguem uma folhinha de papel, vamos estar estudando aí essa palavra pecado, né? Então, a palavra pecado, acredito que todo mundo já ouviu falar dentro de uma cultura religiosa, sendo religioso ou não sendo religioso, usa a palavra pecado, costumeiramente. Quando vê algo errado, já tem aquela consciência interna, necessariamente não seja uma pessoa que professe alguma fé, ela logo diz assim, mas que pecado, como pode ter feito isso? Isso é um pecado, porque a palavra pecado, ela é do conhecimento geral, seja de uma pessoa numa cultura religiosa ou não, essa pessoa sabe, em certo sentido, talvez não tão plenamente como a Bíblia explica, do que é pecado, que é algo errado, que é algo que desagrada a Deus, é algo que nos distancia de Deus. Mas hoje vamos rever aqui um pouco desse conceito bíblico, mas já expliquei, não vamos ter tempo de fazer teologia hoje, fazer teologia do pecado. Nós vamos tentar aqui passar para vocês alguns aspectos do significado da palavra pecado como aparece em várias evidências textuais, em vários textos bíblicos, como que aparece a palavra pecado. Primeiramente aí, bom dia a todos vocês, irmãos, amigos que estão comigo aí na transmissão, sejam todos bem-vindos, e graças a Deus, essa oportunidade que Deus nos abre nesta manhã, e eu quero orar com você. Você pode aí escrever aí no chat os seus pedidos de oração, pode fazer um comentário, talvez manda se quiser alguma pergunta aí ao longo do tempo da aula.
E se eu conseguir aqui rapidamente visualizar e der tempo, a gente vai interagindo sobre o assunto da aula de hoje. Mas vamos orar pela sua vida, vamos orar pela igreja, vamos orar por cada um. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando aí problemas terríveis, né? Muitas necessidades. E nada como começar a nossa aula tendo esse tempo precioso de oração. Amém? Deus eterno, amado Pai, muito, muito obrigado, porque ao estudar a palavra pecado, e vamos fazer isso hoje, compreendemos como é importante uma experiência com Jesus e a importância do teu sacrifício na cruz do Calvário, onde nos trouxe essa possibilidade do rompimento com o pecado. Ó Deus, a nossa natureza é pecadora, mas no dia em que o encontramos, na verdade o Senhor nos encontrou no caminho da vida e nos ofertou a salvação, nossa vida foi tratada ali na cruz com o pecado e nós temos hoje o potencial para dizer não ao pecado, à nossa própria natureza pecadora e viver na tua luz, na luz da tua presença e na luz da tua direção. Ó Pai, obrigado. Abençoe cada pessoa, cada família que está participando desta aula, estão assistindo esse vídeo aqui ao vivo e outras pessoas que depois vão assistir também. Nós te agradecemos por cada uma delas. Ó Deus, derrama graça sobre nossas vidas, nossas famílias, e que hoje seja um dia muito, mas muito abençoado, um dia muito especial, um dia do nosso encontro contigo. Muito obrigado, Deus, te agradeço por cada pessoa que está aí conosco, participando, desejoso de aprender, que seja bênção na vida deles e delas. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus aí pela vida de vocês. Eu quero ler aqui um texto como ponto de partida. Na Bíblia existem várias evidências da palavra pecado. Quer anotar aí? A palavra pecado no original, principalmente no original grego, é a palavra hamartia. A palavra hamartia é o substantivo para a palavra pecado, e essa palavra hamartia é um substantivo que aparece pelo menos aí umas 60 vezes aí no Novo Testamento. 60 vezes, e praticamente a maior parte das ocorrências da palavra hamartia, ela aparece usado, vamos dizer assim, por Paulo, né? E o apóstolo Paulo, ele desenvolveu uma teologia a respeito do pecado. E nós vamos ver, não vai dar tempo de lermos, né? De passarmos pelas 60 ocorrências, né? Mas eu sei que o tempo aqui das evidências, dos textos que nós vamos ler, vai ajudar bastante vocês. Pega a sua Bíblia aí, o primeiro texto aí muito conhecido que eu quero ler é Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 é o primeiro texto aí que eu quero ler com vocês, né? E, enfim, eu acho que vai ajudá-los a ter, pelo menos quem não tem, ou algumas pessoas aí já conhecem bem a palavra de Deus, né? E outras nem tanto. Então nós vamos lendo aí aos poucos, como esse texto, e vocês vão assim tendo uma boa noção. Romanos 3, 23 nos diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram, todos. E aqui esse todos, ele é inclusivo. Quando se diz todos, todos quem? Paulo, ao escrever aos Romanos, que é uma carta estreitamente teológica, doutrinária, ele explica que toda a natureza humana, toda a humanidade, aqui está incluso toda a humanidade. Nós temos o DNA do pecado e nós nascemos em pecado. Há outro texto mesmo em Romanos também muito conhecido, Romanos 6, 23, né? Romanos 6,
23. São 2 versículos que você deve saber de cor, ou pelo menos saber essas 2 referências quando se diz respeito a pecado. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, né? E então, assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, é maravilhosa essa expressão, né? E nós vamos, assim, aprendendo sobre essa palavra de uma maneira muito especial. Vamos lá. O salário do pecado é a morte. Nós já vimos aqui que todos pecaram, indistintamente, todos pecaram, e a consequência desse pecado é a separação de Deus. Eu vou trazer várias referências aqui, mas é claro, né? Não tem como pular. Eu imagino que você tem um conceito do que seja pecado. O que é pecado? Então, infelizmente, é claro que muitas ideologias, por assim dizer, interpretam, conceituam o pecado de acordo com a sua conveniência. Muitas teologias, inclusive denominadas de teologias liberais, interpretam o pecado de uma forma diferente, é claro, do que a Bíblia diz. Nós já ouvimos aquela célebre frase de que hoje aquilo que no passado chamavam de pecado, hoje nem tanto, não é tão pecado assim. Por quê? Há uma ruptura, um distanciamento do conceito original do pecado. O que é pecado? Do ponto de vista bíblico. E então muitas categorias de interpretação de pecado, que lógico interpretam de acordo com a sua conveniência, por detrás de uma filosofia. Também o pecado é interpretado dentro de uma roupagem denominacional e às vezes, na maioria das vezes também confundido, ao invés de entender o pecado como uma natureza, interpreta o pecado como uma prática por pontuais, assim, por atitudes. Vamos entender isso. E, de fato, o pecado, segundo os conceitos mais clássicos dos teólogos, pecado ele pode ser visto, interpretado como deixar de se conformar à lei moral de Deus. Deixar de se conformar à lei moral de Deus. Então, para existir o pecado, em contrapartida, tem que existir um lado santo, puro, que é Deus, que é a essência de Deus. Se não existisse ou tivéssemos o conceito de Deus, tivéssemos o conceito da retidão de Deus, da pureza de Deus, não teríamos o pecado. Porque o pecado é o oposto de tudo aquilo que Deus é e deseja. Então, um dos conceitos clássicos da teologia sistemática, vocês vão encontrar nos livros, é que o pecado é deixar de se conformar à lei de Deus. Há um outro conceito que vê o pecado, ou conceitua o pecado como dureza de coração. O pecado é dureza de coração, mas é muito mais do que só dureza de coração. Há uma outra versão de interpretação teológica do pecado, que o pecado é uma alienação. É uma alienação de Deus em todos os aspectos, morais, espirituais, tudo, moralmente principalmente, que seria uma alienação. Paulo, o apóstolo, desenvolve seu raciocínio, principalmente aqui na carta de Romanos, e é muito profundo. Ele usa de muitos argumentos, de uma construção de argumentos para explicar o pecado, como uma transgressão da lei de Deus. E aquele conceito da teologia como o pecado como uma transgressão da lei moral de Deus.
Paulo desenvolve o pecado, que é a palavra hamartia. Escreve-se hamartia com H. Hamartia. Pecado é hamartia e o pecador é o hamartano. Todos nós somos um hamartano, do ponto de vista bíblico, porque somos pecadores. Hamartia é pecado, hamartano é o pecador. E nós estamos aqui, para quem chegou agora, boas-vindas a todos aí, vocês queridos, tentando nos conceituar. E não é a aula hoje de teologia sistemática 3, onde passa o assunto, o tema do pecado, mas eu preciso pelo menos lembrá-los do que nós estamos tratando. E classicamente nos livros de teologia sistemática você vai encontrar esses conceitos. Pecado, uma violação da lei moral de Deus. Pecado é uma alienação em relação à nossa amizade com Deus, uma alienação com a lei moral de Deus. E a Bíblia diz que pelo fato dessa alienação, nós nos tornamos inimigos de Deus. O pecado nos separa de Deus, é uma ruptura do nosso relacionamento com Deus. E eu expliquei aqui, você entendeu, que para conceituar pecado eu preciso entender Deus, eu preciso pelo menos ter um conceito de Deus, da santidade de Deus. Entendemos o pecado melhor, o conceito de pecado, se entendermos melhor a pureza e a santidade de Deus, a retidão de Deus, a perfeição de Deus. Nós sabemos que a teologia trata de uma matéria que é chamada o pecado original. Então vai lá para as páginas de Gênesis, a história de capítulo 3 de Gênesis, da queda, que é um assunto relativo ao pecado, tematizado assim na teologia sistemática, a queda. O conceito do pecado original de Adão e Eva. A Bíblia diz assim: como o pecado entrou através de um homem, e aí é o conceito antropológico no nascimento do pecado, é claro, lá de Adão e Eva. Assim como entrou o pecado através de um homem, assim a salvação, a restauração veio através de um novo Adão, que é o conceito desenvolvido no Novo Testamento, Paulo em Romanos, Paulo em Gálatas, dessa nova possibilidade, dessa reconstrução do nosso relacionamento com Deus, desse conceito de pecado, da alienação e agora da reabilitação, de estarmos em Cristo, uma nova possibilidade. Bom, eu fui até além do que eu devia falar aqui em termos de ficarmos teologizando, porque eu quero dar o conceito da palavra pecado e não ficar teologizando, mas eu precisava fazer isso, né? Não tem como não falar do pecado sem teologizar. E só a última aí, a respeito do conceito de pecado, é que o pecado, ele além da transgressão que eu disse aqui, da dureza, da descrença de Deus, dessa questão da dureza do coração, que é a palavra que eu queria encontrar. Muito bem, anota aí para quem não sabe. Vamos aqui então às várias referências que eu quero passar, e você vai tirando as suas conclusões a respeito da palavra pecado. Hamartia é a palavra que aparece. Interessante que essa palavra hamartia, ela não aparece vamos dizer, no conceito popular, no dicionário do grego clássico. Não era uma palavra usada pelas pessoas, ela é uma palavra que veio ser construída, identificada dentro da religiosidade ou da cultura do Novo Testamento, desse conceito que principalmente Paulo desenvolveu. E a palavra hamartia, raras vezes usada fora do contexto do Novo Testamento, inicialmente lá ela teve aquele significado de errar o alvo. E muitos teólogos, ou uma grande parte de pessoas, desenvolve esse conceito para explicar pecado, que pecado é errar o alvo. Errar o alvo em que sentido? Da perfeição, da lei moral de Deus, do que Deus deseja. Então Adão e Eva erraram o alvo. E todas as vezes que nós pecamos, nós erramos o alvo. Ou seja,
dessa ideia conceitual da palavra. Errar o alvo em não atender às expectativas de Deus, em não obedecer a Deus, né? Nesse sentido. Pecado também pode ser visto a palavra como rebelião. Todo pecado se constrói dentro de um conceito de rebelião, de desobediência, de não conformidade aos padrões de Deus, e por isso estuda-se pecado comparando o decálogo, né? Os 10 mandamentos. Então, só vamos compreender pecado e entender a importância da gravidade do pecado quando passamos a compreender também as leis morais de Deus e aquilo que Deus exige de nós. Espero que vocês estejam entendendo aí, né, meus amigos? Mara, Paulo Sérgio, Fábio Sartarella, Maria do Socorro, que estão comigo aí, acordaram cedo nesse domingo 4 de julho, né? Para estudar a palavra de Deus. Legal, muito bem, que Deus abençoe a vida de vocês. O texto que eu li em Romanos 3:23 é uma questão que a Bíblia apresenta o pecado como uma doença, um vírus universal. O pecado, ele é assim, universal. Eu li Romanos 3:23, tem aqui um outro texto que vamos ler, aproveitar, Romanos 7:14. Romanos 7:14. A carta aos Romanos é uma carta de natureza extremamente teológica, é um tratado teológico. Romanos 7:14, tenho eu aqui. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. É Paulo discorrendo aqui sobre o conceito do pecado, e ele o desenvolve a partir de uma consciência, de uma constatação que o pecado é questão de natureza. Nós fomos formados na natureza do pecado. Geralmente nós visualizamos ou tentamos explicar o pecado ou defini-lo a partir de atos. Adultério, blasfêmia, mentira. Estes são atos pecaminosos. É como se eu enxergasse uma árvore frondosa e toda a sua estrutura, a sua raiz é a natureza do pecado. Lá em cima, nas flores, os seus frutos, são esses atos, essas atitudes. Então devemos ser capazes de distinguir a natureza dos seus frutos. E a grande confusão, e muitas vezes as próprias igrejas não conseguem ter esse discernimento em discernir o quê? O que é a natureza do pecado, do que é o seu fruto, do que é a atitude. E vamos prosseguir aqui para ficar um pouco mais claro. O homem é nascido em pecado. Nossa natureza é gerada no DNA do pecado, que é o estado individual de cada ser humano. A palavra de Deus diz que nós estamos num estado de inimizade contra Deus. Estamos num estado de inimizade, separados, incomunicáveis com Deus, isto na perspectiva de uma pessoa que ainda não se encontrou com Jesus. A Escritura diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esta é a natureza, é uma natureza grave, é uma natureza que também nós não podemos, em uma constatação bíblica, que a pessoa ela não pode fazer nada para resolver a questão do pecado na sua vida, esta natureza. O único recurso, a única possibilidade de vencermos o pecado é em Cristo, e por isso ele morreu na cruz, e somente o seu sacrifício na cruz nos dá essa possibilidade de reavermos a nossa comunhão com Deus, que é de alienação, que é de separação, que é de consequência do pecado, é a morte. E daqui a pouco eu falo sobre essa questão da morte em duas facetas, né? Da morte, tem que entender o que é morte quando aparece aqui no texto. E o pecado nos traz morte. E
toda a natureza, todos os seres humanos, a Bíblia diz que não só os seres viventes, homem e mulher, mas toda a natureza, todo o eco sofre com relação ao pecado. A natureza geme. Então nós temos isso, essa constatação do desequilíbrio da ordem cósmica, da ordem da natureza, tudo em consequência do pecado. A natureza geme. Então, o plano salvífico de Deus, o plano de restauração de Deus, que nós sabemos pela palavra do Senhor, não só de salvar o homem do pecado, mas de salvar toda a criação do pecado. Deus está reconstruindo e preparando uma nova casa, nós sabemos disso, o Apocalipse fala da Nova Jerusalém que desce do céu, e aí já entra uma pitada de escatologia, né? É Deus reconstruindo, é Deus criando um novo estado, um chamado estado original que foi perdido lá na queda. Muito bem. Estado de alienação, e Paulo discorre sobre o pecado como um estado permanente de inimizade contra Deus. Bom, pecado é hamartia, sabemos que é hamartia com H, e nós nos tornamos hamartanos, ou seja, pecadores. Vamos prosseguir aqui para eu te passar alguns aspectos. O pecado como alienação, o pecado como não cumprimento ou não atingimento, vamos dizer assim, da lei moral de Deus, ele reina sobre os homens. Essa é uma constatação. Esta semana a sociedade brasileira comemorou a morte do Lázaro, exceto, claro, sua família e talvez alguns amigos. Mas isso mostra que o pecado reina sobre a humanidade, o pecado reina sobre os homens. E lá em Romanos capítulo 5, né, verso 21, estou conferindo aqui as minhas anotações. Romanos 5, 21, vai anotando aí também, perde não. Romanos 5, 21 diz assim: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Anote aí esse aspecto. A gente lê a Bíblia e não percebe alguns termos que nos vão dando uma compreensão melhor do ensino, do todo. O pecado reinou na morte. E o termo aqui, reinou, o termo muito interessante aqui no Novo Testamento, que é a palavra rei em grego, rei, reinando, reinou. E o pecado, ele tem esse poder de reinar sobre os homens. Então o reino aqui, a ideia de domínio, que é o mesmo termo usado para o reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que reina e estabelece o seu domínio sobre as nossas vidas, ou aquelas pessoas que o recebem e se submetem ao reino de Jesus Cristo. É o que eu li aqui em Romanos 5, 21. E nesse sentido, o pecado, ele passa a exercer um senhorio sobre a vida das pessoas. Então as pessoas estão debaixo, como diz a Bíblia, estão debaixo desse senhor chamado pecado, e ele exerce um senhorio. Essa palavra Kyrios na Bíblia, no Novo Testamento, esse senhorio, ele é compreendido como algo que tem domínio sobre você, que tem domínio sobre nós, né? Kurieuen, que é o termo lá no original. Romanos 6,14, né? Romanos 6,14, para ficar claro para você. Olha só, anota esse texto. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não os dominará. Esse texto se aplica às pessoas que estão já vivendo sob um ambiente da graça. Esta possibilidade do pecado não nos dominar, ou seja, não ser senhor das nossas vidas, porque nós decidimos viver sob um outro senhorio, que é o senhorio de Jesus Cristo.
Porque não passamos a viver debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a lei, que é um tema vastíssimo desenvolvido por Paulo, ele como judeu, uma pessoa que observou a lei por muitos anos e encontrou uma grande frustração, porque ele viu que a lei não lhe trouxe paz, e de fato ele observa que ninguém foi capaz de observar a lei. A lei apenas ressaltou e ressalta o pecado e a nossa degradação, e ele fala: agora eu estou sob um novo domínio. Esse domínio é o domínio da graça. Então, quando eu passo a viver sobre essa esfera de domínio da graça, há um rompimento do poder do pecado na nossa vida. Irmãos e irmãs, o crente, a pessoa que ama Jesus, agora ela antes inimiga de Deus, agora ela é inimiga do pecado. Ela não pode conviver com o pecado, ela não pode aceitar o pecado, ela não pode desejar o pecado, pelo contrário, o pecado a incomoda. O pecado, e pela presença do Espírito Santo em sua vida, ele incomoda qualquer manifestação do pecado na vida da pessoa. Penso que tem sido assim com você, claro. Vamos prosseguir aqui. Eu tenho algumas coisas anotadas que eu gostaria de passar para vocês. Sempre de manhã minha garganta fica um pouco rouca, né? Fico aí, vocês percebem, às vezes tossindo um pouco. Vamos lá. O pecado, por ser nós nascermos na natureza do pecado, vocês notem que pecado gera pecado. É isso mesmo. E o pecado resulta em morte. Vou explicar o que é esse sentido de morte, que o texto fala a respeito do pecado. Eu vou ler agora Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse versículo ele é fundamental na construção de uma teologia a respeito do pecado. O pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Aí se estabeleceu a morte. O que é essa morte que o texto fala? Que no texto é a palavra Thanatos. A palavra morte, ela na Bíblia aqui, na questão em relação ao pecado, ela tem dois aspectos que nós precisamos esclarecer. A morte tem a morte física, a qual todos nós vamos passar, que já é uma consequência do próprio pecado, da queda. Então, todos haveremos de passar pela morte, que é da morte física, e nós não sabemos o quanto tempo cada um de nós vai viver neste mundo, mas é certo que todos nós passaremos pela morte. Há um outro aspecto, uma outra definição a respeito de morte na Bíblia, que é a morte espiritual, que é a morte no sentido de separação, né? De separação de Deus. Então, nós estamos compreendendo que a morte, ela tem um aspecto de separação de Deus, de alienação de Deus, e essa é a morte espiritual, onde a pessoa sem Cristo não consegue se comunicar com Deus, ter uma comunhão, uma amizade com Deus. Quando Cristo, ou a pessoa recebe Cristo, o Espírito Santo vem morar na vida da pessoa, a Bíblia diz que nós somos vivificados, ou ele aciona, né, aquele compartimento, ou aquele botão onde a pessoa passa a ter novamente essa possibilidade de estar se comunicando com Deus. E a morte, então, quando se fala morte, esses dois aspectos, a morte física e a morte espiritual. Todos passaremos pela morte física, mas não necessariamente passaremos pela morte espiritual se você aceitou o sacrifício vicário de Jesus Cristo
nós estaremos com o Senhor na eternidade, é isso que a Bíblia diz, desfrutando das bênçãos, dessa reconstrução da nossa vida, da nossa moral, né? A Bíblia diz que nós somos feitos perfeitos diante de Deus e feitos à sua imagem e semelhança, e os teólogos desenvolvem esse conceito da quebra do conceito original. Onde é que nós fomos desfigurados? Onde é que nós fomos afetados na imagem após o pecado? Deus está lá, inabalável, Deus está no seu trono, Deus não muda, é um conceito da teologia a respeito de Deus, da sua imutabilidade. Deus não muda em nenhum aspecto, mas nós sim, seres humanos, fomos afetados, né, pelo pecado. Muito bem, vamos a outro aspecto aqui. Tá tudo bem aí, irmãos? Dá um link aí, tá tudo ok com vocês? Estão entendendo aí esse conceito do pecado? O pecado, ele tem uma relação com o conceito de blasfêmia. E eu quero ler com vocês. Vamos lá, Mateus 12:31. Tá com a Bíblia aí? Vocês estão com a Bíblia aí? Manval Mateus, Amara, Maria do Socorro, Paulo Sérgio, pega a sua Bíblia aí, gente. Vamos lá, Mateus 12:31. E se desse, eu ia até pedir para vocês lerem, mas não dá. Tenho eu que ler mesmo aqui, né? Mateus 12:31. Espera aí que eu estou chegando aqui no texto. Vamos lá, Mateus 12:31. Tá saindo um solzinho agora, né? São 10h38. Conferindo aqui a hora, 10h38, já está começando um sol gostoso. Val, tá com a Bíblia, né? Legal. E aí, Paulo também? Amém. Então vamos lá, Mateus 12:31. Cheguei aqui no texto, vamos lá. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas não será... deixa eu repetir aqui. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Esse aqui é um texto para lá de polêmico, né? Porque na academia eu vi as discussões e vejo entre os pastores e os teólogos, né, de carteirinha discutindo o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O que seria? Há várias possibilidades, né? Não é o nosso assunto aqui hoje, mas estou querendo mostrar para você a relação do pecado com a blasfêmia. E ele diz aqui, nesse sentido, né? Por esse motivo eu lhe digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Pecado e blasfêmia. Agora, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, existem várias alternativas de interpretação. Não aceitar a obra do Espírito Santo como Deus seria uma blasfêmia, que é uma das correntes de interpretação desse texto, de não aceitar o Espírito Santo ou a obra do Espírito Santo, rejeitar a obra do Espírito Santo e rejeitá-la permanentemente, seria uma blasfêmia. E não aceitá-lo como Deus na natureza, realmente como pessoa de Deus. Uma blasfêmia contra o Espírito Santo é permanecer no estado de desobediência, e, enfim, não abrir o coração para o Senhor. Eu estou observando, alguém pudesse ajudar alguma pessoa lá no grupo do WhatsApp da igreja que não está conseguindo. Eu não estou transmitindo pelo Facebook, pelo meu Facebook, mas pelo Facebook da Ibunte. E alguém aí pudesse informar as pessoas lá no grupo. Eu até tentei transmitir simultaneamente na minha página, mas hoje eu não consegui. Aqui algum problema que até agora eu não consegui resolver. Eu vi, tem alguma mensagem, alguém tentando entrar, se vocês puderem me ajudar. Muito bem. O pecado tem também, além da relação com a blasfêmia, o pecado tem uma relação com o engano. Porque o pecado sempre é algo enganoso, percebe? Por que enganoso? Ele promete fazer aquilo que não pode realizar. Então isso é pecado, isso está dentro da
pauta do pecado, está dentro da construção do pecado. O pecado é engano. O pecado em sua natureza é um engano total, porque qualquer homem peca, qualquer pessoa peca. E faz a coisa proibida ou toma a coisa, no caso, proibida para si, pensando que vai ser feliz e de fato encontra a morte. Hebreus 3,13, vamos lá? Hebreus, capítulo 3, versículo 13, né? Deixa eu chegar lá para mostrar o pecado na relação com o engano. Diz assim, cheguei aqui, ó. Ao contrário, Hebreus 3,13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O engano do pecado. O pecado, como natureza, já em nós, dentro da nossa própria realidade humana, como seres humanos, este é o ponto de vista teológico, não é um ponto de vista defendido por outras correntes de pensamento ou filosofia. Dentro da antropologia, não verá o homem como pecador, né? Eles têm várias teorias, mas estamos abordando do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, de fato que o homem nasce em pecado, e esta corrupção a qual ele nasceu vai afetar toda a sua estrutura de pensamento, de raciocínio, de vontade. O seu poder volitivo está afetado pela natureza pecaminosa. E eu disse aqui, olha como vamos juntando as coisas em relação ao engano, à ofensa. O homem, ele projeta, idealiza, e sua vontade, em sua inclinação é sempre para o mal, é sempre contra, lembra o conceito lá que os teólogos falam a respeito da lei de Deus, da moral de Deus, há uma total alienação, há uma ruptura, há um distanciamento absurdo com relação à lei de Deus. Pecado é engano, e o homem pensa que vai conseguir, ou fazendo certas coisas, lhe trará felicidade, lhe trará alegria e prazer, quando na verdade é um laço, porque o pecado se constitui nesse laço. Outro conceito da hamartia. Hamartia é a palavra no grego, no original, para pecado. Hamartia se escreve com H. Hamartia, tá? A hamartia, ela tem uma conexão com epitomia. O que é epitomia? É a cobiça. Então, todo pecado se configura também num estado de cobiça. Porque, como os filósofos antigos, né, nas escolas filosóficas, como Aristóteles, né, ele tinha uma frase muito célebre que ele dizia: esforça-se por obter o prazer. E a essência do pecado, se você lembrar um pouquinho da queda lá em Gênesis 3, Adão e Eva, e a serpente veio e ofereceu o fruto, com a possibilidade deles terem não só o conhecimento, mas também na busca de um prazer. Ali tinha um gostinho de prazer. E todo o pecado, nessa natureza pecaminosa existente em nós, há uma busca hedonista, frenética por prazer. Hedonista é a filosofia, é a palavra que vem de uma escola de entendimento do prazer em si. A nossa sociedade, ela é hedonista, ela prioriza o prazer acima de todas as coisas. O prazer está embutido no conceito do pecado. Só que é um prazer, uma satisfação, além de passageira, é uma satisfação em prazer enganoso. E o pecado, ele produz essa epitomia no original, que é esta cobiça. A cobiça de ter as coisas, de ir além do limite da razão, não é mesmo? Então quero citar aqui um texto, inclusive você sabe que um dos mandamentos é não cobiçarás, né? E o pecado está dentro dessa estrutura pecaminosa, ou dessa estrutura,
de cobiça. Tiago 1, versículo 15. Bom dia e bem-vindos a vocês que estão chegando agora. Luiz Antônio, nosso irmão, um abraço para você, querido, que Deus esteja aí te abençoando. Tiago, quero chegar aqui no Tiago, a minha referência aqui é Tiago capítulo 1, versículo 15. Vamos lá? Deixa eu ler aqui, Tiago 1, 15, diz assim: então esse desejo, tendo concebido... Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Para ficar um pouquinho mais claro. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Por quem? Pelo desejo mau, a vontade da natureza humana. Então esse desejo, tendo concebido, ele gera algum fruto, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Esse texto de Tiago é sensacional, porque ele quase que faz aqui um resumo do que é pecado e da forma que o pecado age na vida de um ser humano, nas nossas vidas. Tiago 1, 14 e 15, né? Vou repetir, olha. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Esse mau desejo, quando fala do mau desejo, ele faz alusão à natureza do pecado em nós, a nossa natureza pecadora. E por termos esse mau desejo já instalado dentro de nós, é um vírus que só Jesus pode curar, né? Só Jesus pode reformatar esse vírus contaminado, né? E normalmente a gente compra muito nos nossos computadores, smartphones, né, de última geração, você que tem acesso aí, nos preocupamos com os antivírus para não contaminar o processador, não contaminar a máquina. Todos nós já nascemos com um vírus dentro de nós chamado pecado. E aí quando eu aceito Jesus, eu recebo Jesus, a obra de Jesus, esse Jesus disponibiliza um antivírus dentro de mim contra o pecado. E esse vírus, que é o poder do seu sangue, a pessoa do Espírito Santo que começa a agir dentro de mim, ele começa a expulsar esse vírus chamado pecado. Então esse desejo, voltando aqui ao texto de Tiago 1,15, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então eu estava falando a respeito da relação pecado é cobiça. E todo pecado, o conceito de pecado, está fundamentado no conceito de cobiça. Hamartia é a palavra para pecado. É equipado, ou comparado, com anomia. O que é anomia? Anomia é sem lei, é a palavra para sem lei no grego. Anomia. Então, pecado é a transgressão da lei. E é um conceito que Paulo gasta textos, né? Desenvolveu muito esse conceito do pecado como a transgressão da lei. E o pecado é aquilo que, de vez em quando, leva o homem a se exceder, né? A querer exceder-se, né? Acabar com as restrições. Na verdade, irmão, se é de concordar, percebe como o pecado age em nós, tem uma força. Porque a tendência do homem, a tendência pecadora, é quebrar qualquer conceito de lei. Nós não gostamos de lei, nós não gostamos de cerceamento, nós não gostamos de cumprir regras que nos imputam algumas limitações, né? E isso, anomia, é aquele espírito que leva o homem, com certeza, o conduz a colocar os seus desejos acima de tudo e de todos. Então, você às vezes fica perplexo, como que ele pôde cometer isso? Voltando lá ao caso do Lázaro, como que ele pôde matar pessoas inocentes? Como ele pôde estuprar? Como ele pôde roubar? Como ele pôde tomar posse indevida de bens de outras pessoas? Então ele extrapolou os limites da lei. Ele extrapolou aqueles limites convencionalmente, socialmente aceitos, porque você conhece onde termina os seus direitos, né? Começa o do outro. Cada um tem o seu quadrado.
E o pecado é o rompimento dessa consciência de limites. É interessante. Então, essa tendência de rompimento com o que é legal, com o que é certo, com o que é moral, convencionalmente aceito, e o pecado ele justamente leva o homem a quebrar todo tipo de limites. Por exemplo, vamos ao casamento, né? A pessoa lá casou e passou anos namorando, tal, fez uma grande festa e foi uma festa maravilhosa, casou, tal, beleza. Daqui a pouco essa pessoa começa a ter experiências extraconjugais. Esta é a natureza humana. Ele quer ultrapassar aqueles limites vamos dizer, da legalidade, da lei correta que Deus nos impõe. Ou seja, nós não somos livres para todos. Nós não somos livres para fazer o que queremos. Não podemos estar aí passando dos limites. E o pecado justamente quer que nós levemos uma vida sem limites, sem regras nenhuma. E é por isso que é anomia. O pecado está relacionado com a quebra das leis, né? Dos conceitos do que é certo e do que é correto. Essa tendência só é quebrada ou amenizada quando eu coloco Deus no centro da minha vida, no centro da sua vida. E Paulo fala a respeito disso, discorre a respeito disso aqui em Romanos capítulo 6 e capítulo 7, desse conflito que há dentro de nós quando Cristo habita no nosso coração e temos uma nossa consciência tocada, regenerada pelo Espírito Santo, e a força do pecado ainda regendo dentro de nós. Aí eu quero fazer o bem, eu sei o que é fazer o bem, não consigo, diz Paulo. Há duas forças operantes dentro de mim, gerando esse conflito que vai permanecer até quando eu partir deste mundo ou desta realidade corpórea. É uma luta em conhecer a lei de Deus, em agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Ao tempo que o pecado que tão de perto nos rodeia, diz o texto, nos atrai para uma outra atitude, para uma outra postura, para um outro comportamento. De quebrar qualquer tipo de lei, de quebrar qualquer tipo de princípio, vamos dizer assim. É claro que a lei, esse termo lei assusta, porque você vai dizer, nós somos salvos pela graça, vivemos pela graça, vamos viver na eternidade pela graça, e Paulo percebeu isso lá nos tempos da igreja do seu tempo, em que os irmãos, compreendendo a graça e o poder da graça, acharam que a graça era um passaporte para fazer o que quer. Bom, se eu estou pela graça, o perdão é pela graça, então eu sou livre para fazer o que eu quero. E Paulo disse, não é bem assim, né? Agora nós estamos vivendo pela graça, certamente pela graça, e o nosso desejo pela graça é de agradar a Deus e de viver para Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, não é um homem, não é uma mulher sem lei, no sentido que vivendo pela lei de Deus, pelo amor a Deus, pelas restrições que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Não vamos sair por aí fazendo o que dá na cabeça, não vamos sair por aí fazendo o que é um instinto do homem. Por isso que Paulo também diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O homem de Deus, a mulher de Deus, o ser cristão é um ser livre. Ele não está subjugado por nada. Ao tempo em que o seu desejo agora é o desejo para Deus. Então, ele não tem essa liberdade para pecar. E é isto que a obra de Cristo em nossa vida, que trouxe esse rompimento com o pecado, nos leva a uma vida de pureza, de santidade, de obediência a Deus. Ótimo. Um outro aspecto da palavra pecado, eu vou ler o texto de 1 João 5,17, vocês podem encontrar já. Injustiça, iniquidade, maldade, que isto é tudo o oposto ao que significa justiça. Então, o pecado tem a ver com isso, com injustiça, iniquidade, maldade.
é tudo aquilo que rejeita a natureza de Deus. E o pecado, nesse aspecto, pode ser compreendido como aquilo que leva o homem a adotar a si mesmo de tal maneira que se esquece de servir a Deus e de servir ao próximo. O homem passa a ser a sua própria medida, e tem muito a ver com esse espírito da pós-modernidade, onde o homem passa a ser totalmente o centro das atenções e o peso de medida do seu juízo. Cada um define o que é certo, cada um define a sua própria, entre aspas, sua própria lei, e por isso que a sociedade está vivendo esse estado de coisas, de realidade moral decadente que estamos presenciando. Eu estou aqui localizando o texto, 1 João 5,17. Querem ver? 1 João 5,17. E fala assim: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Eu li aqui 1 João 5,17, nesta comparação do conceito de pecado com a quebra de lei, com a quebra no sentido da iniquidade, justiça. Vamos correr aqui devido ao tempo, estamos chegando aí a quase 11 horas, né? E vocês que chegaram no decorrer da aula, mais uma vez aí, minhas boas-vindas, e um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Estamos hoje, nessa manhã, estudando a palavra hamartia, palavra pecado. E o pecado está relacionado com uma outra manifestação que, se você prestar atenção, tem um tema bastante amplo para ser discutido hoje na pauta da sociedade moderna. O pecado está ligado também em fazer acepção de pessoas. Fazemos a acepção de pessoas porque nós usamos os padrões humanos e não os padrões de Deus, né? Como Deus vê as pessoas e como nós as vemos, né? Pecado é justamente isso, é olhar para as pessoas, olhar para o mundo, vamos dizer aqui no caso de acepção de pessoas, da forma como você vê e não como Deus as vê. Acepção de pessoas é enxergar o ser humano, o nosso ser, o semelhante, conforme os padrões do mundo. É julgar como os homens julgam, mas não é ver como Deus vê. Bom, Tiago, estou aqui pertinho, capítulo 2, versículo 9. Deixa eu ver aqui o Tiagão, né? Nosso irmão, Tiago, conforme a tradição, meu irmão de Jesus, né? Tiago 2,9, é isso? Tiago 2,9 diz assim: mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Fazer acepção de pessoas. Atualmente, nessa cultura que nós estamos vivendo, só aqui um aspecto principalmente essa semana aí, esses últimos dias, com a divulgação da propaganda do Burger King, do BK, e começa sempre um estado de polemização, mas também de crítica ao cristianismo e aos cristãos, porque os cristãos são acusados, a igreja é acusada de ser muito preconceituosa. E aí a sociedade tem desenvolvido aí, do ponto de vista sociológico, que o preconceito é o preconceito estrutural, não só a questão da preconceito racial, mas preconceito religioso. Há várias plataformas de preconceito,
E os movimentos LGBT e outros conceitos aí, principalmente da questão do gênero, né? O conceito do gênero, acusam a igreja, os cristãos, de serem extremamente preconceituosos. Na verdade, a Bíblia nos recomenda, nos alerta para não fazermos acepção de pessoas. Agora, não confunda o fato de não fazer acepção de pessoas, que nós aceitamos o que as pessoas fazem. O estilo de seus comportamentos, as suas filosofias vãs de viver. Não tem nada a ver e, infelizmente, entra tudo dentro de um mesmo conteúdo, confundindo. Nós devemos não termos preconceitos, é claro, e de não fazermos dessa acepção das pessoas, escolhendo este em detrimento do outro, preferindo este e não escolhendo o outro, mas precisamos identificar a nossa própria posição, identificar os nossos próprios valores e aquilo que nós cremos, aquilo que nós aceitamos como verdade, e infelizmente há uma pressão social em que nós aceitemos tudo o que eles aceitam, e não é bem isso. Justamente o pecado está relacionado justamente a isso, de fazer acepção de pessoas, o texto que eu li aqui em Tiago, né? No capítulo 1, versículo 29, né? Tiago 2:9. O capítulo 1 não tem 29, é o 2, verso 9. Citei errado aqui, corrigindo. Mas se tratarem os outros com parcialidade, tratar os outros com parcialidade é tratar fazendo acepção. Quantas vezes nós somos levados por essa atitude dentro da própria igreja, né? E pais tratam os filhos muitas vezes de uma forma parcial. Às vezes ajudam ou preferem um em detrimento de outro, tratam um melhor do que o outro. Enfim, nós temos que entender que a nossa natureza isso é natureza pecadora, não é uma natureza regenerada. Vamos prosseguir aqui, que o tempo corre. Já são 11 horas e 4 minutos, você que chegou agora, seja bem-vindo, né? Em relação ao pecado, fazer acepção de pessoas, nós temos que entender que Cristo providenciou remédio para tudo isso. Cristo providenciou o meio de nos livrarmos ou de sairmos do domínio do pecado. Então, o que é que Jesus fez por nós na cruz, rapidamente aqui, relembrando, porque você sabe de tudo isso, né? Mas é importante dizer nesse estudo do pecado. Mateus capítulo 1, 21, nos deixa claro que Jesus nos salva do pecado. Nós estamos numa condição de pessoas que precisam ser salvas. E essa salvação é levada a efeito por Jesus, o preço que ele pagou na cruz. Vamos lá, eu preciso ler aqui Mateus 1, 21, né? O texto aqui que eu separei rapidamente. Mateus 1, 21. Quer anotar aí? Anote. Evangelho de Mateus, estou chegando aqui nele. Mateus 1, 21, né? Se é o texto aqui certinho. Diz assim. Sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Lá, Mateus 1, 21. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oh, aleluia, né? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Graças a Deus, nossos pecados foram tratados, e essa possibilidade que Jesus veio resolver essa questão de pecado, e, anote, de uma só vez. Bom, importante, Atos 3,19, outra bênção que eu quero declarar aí sobre a sua vida a respeito do pecado, né? Atos 3,19 diz assim, olha, Atos 3,19, o versículo aqui que está aparecendo para mim. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Amém, aleluia. Gente, vocês que estão aí comigo, olha, anota esse texto aí.
E isso nos tranquiliza, isso nos dá paz, né? Olha que coisa maravilhosa. Arrependam-se do quê? Dos pecados, é claro. Pois, e voltem-se para Deus. Arrependimento vem da palavra metanoia, né? Que é mudança de direção. Você está indo por esse caminho, você volta e muda a direção. Há uma mudança, é metanoia, arrependimento, que diz assim, é voltar-se para Deus. Isso é arrependimento, é voltar-se para Deus, não é voltar-se para si próprio, não é ter sentimentos que não tem nada a ver com arrependimento. E aí ele diz, arrependam-se e volte para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Você imaginou a alegria de você que tem que pagar uma dívida, e esta é a ideia mesmo? Você tem uma dívida no cartório, e você chega lá para pagar com muito esforço, chegando lá o atendente te fala, bateu o carimbo aqui, está cancelado, você não precisa pagar não, porque alguém pagou por você. E é isto mesmo no cenário da nossa salvação. Jesus pagou o preço por mim e por você, de um preço de uma dívida impagável, ou seja, que você não tinha condição nenhuma de pagar. E Jesus pagou por mim e por você, e por isso ele... No crédito dele que nós podemos nos aproximar de Deus, é no crédito de Jesus que eu oro, e por isso eu oro em nome de Jesus, e devo orar assim em nome de Jesus. E essa dívida chamada pecado foi cancelada. Amém, aleluia, gente. Temos que curtir essa bênção, porque os pecados que nos trazem morte, inimizade contra Deus, eles foram apagados. E é o termo que expressa isso. Lembrando rapidamente aqui, que lá no passado, a tinta que era usada pelos antigos, ela não continha ácido. Então, quando se apagava um documento, um manuscrito, e não era nesses papéis sofisticados que temos hoje, alguém podia remover com uma esponja da superfície desse tal papiro, e quando o escriba apagava, ele reescrevia novamente, fazendo uso novamente desse material, desse escrito. E é a ideia aqui do texto, é maravilhoso, né? As palavras que são usadas no texto do Novo Testamento, que Jesus cancelou, é como Jesus passou a esponja, Jesus apagou o que estava escrito e limpou a dívida, a decreto de morte que você tinha diante de Deus em decorrência do pecado. E Jesus vai mais além em relação à tratativa com o nosso pecado. Nós somos lavados do pecado. Atos 22:16, estou aqui no livro de Atos, vou chegar ao capítulo 22. Chega aí comigo aí também, irmão, por favor, pega a sua Bíblia, folheia aí, ou se você a tem digitalizada, faz aí chegar no capítulo 22 de Atos, como eu estou chegando, rapidinho aqui. Qual que é o versículo? Atos 22:16. Atos 22:16, né? Que fala assim, e agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Bom, peraí, né? Claro, não está falando aqui do que ao entrar no batistério meus pecados são lavados. Não é nada disso. Tome cuidado, falando isso aí. Ele está falando, seja batizado e lave os seus pecados, ele está se referindo à experiência com Jesus. É Jesus que lava pecado. Não só ele cancela, como ele anula, ele perdoa, ele purifica dos nossos pecados. É este aqui o sentido da purificação dos pecados. Meu irmão, meu amigo, você que está assistindo a aula aí, você que está sob um peso do pecado, porque o pecado gera culpa, o pecado, por esse distanciamento com Deus, traz esse peso sobre nossas vidas, dessa dívida. Você não precisa ficar com esse peso. Você se aproxima de Jesus, peça-lhe perdão e com certeza Deus lhe providenciará o perdão dos seus pecados. Deus providenciará a purificação da sua vida. Nossas vidas são maculadas pelo pecado, nossas vidas são sujadas pelo pecado, são manchadas pelo pecado, são ofuscadas pelo pecado.
E Jesus Cristo tem o poder de limpá-las. Olha que bênção, olha que alegria que agora, nesse momento, você pode dar glória a Deus e você pode agradecer a Deus que Ele nos purifica de todo pecado, Ele nos limpa de todo pecado, né? Bom, mais um aspecto aqui que estou caminhando para a finalização. A misericórdia de Deus e os nossos pecados. E é por isso que na misericórdia de Deus os pecados não nos são imputados. Romanos 4:8. Você imagina se Deus nos castigasse por todos os nossos pecados? Romanos 4:8. E tem gente aí, tem cristão, tem irmãos nossos que vivem mal o tempo todo e achando que o nosso Deus é um Deus vingativo. Gente, se Deus fosse vingativo, nem eu nem você estaríamos aqui agora, nem vivos, né? Se Ele fosse nos dar o devido pago pelos nossos pecados. Romanos 4:8 diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é feliz aquela pessoa a qual não é imputada o seu pecado. Correto? É interessante que aqui essa palavra atribuição ou imputado é uma palavra da contabilidade. Eu fui contabilista no meu início de carreira. E essa palavra imputar ou atribuir significa lançar na conta. E na contabilidade, que é uma ciência exata, ela tem duas possibilidades, ou débito ou crédito. E eu tenho certeza que o pecado foi lançado no débito. E a ideia é que os nossos pecados nos deixaram num débito gigante, colossal com Deus, né? De modo que, como na contabilidade, tem que ter um equilíbrio nas contas, os dois lados. A contabilidade vê o débito e o crédito. No final das contas de um período tem que zerar, tem que bater os dois lados, né? E só que na relação de pecado com Deus, usando essa metáfora, o nosso débito é muito maior e não há crédito nenhum, quase nenhum praticamente. Inclusive o desespero é porque do pecador que ele não tem condição nenhuma minimamente de pagar esse débito. A contabilidade chama do balanço final, né? E nesse balanço do livro contábil da vida está infinitamente contra nós. Sempre na contabilidade de Deus, e quando Ele fecha o balanço de cada mês, de cada período, de cada dia da sua vida, você se encontrará sempre com débito. Mas você precisa aprender a descansar na graça de Deus, como Romanos 4:8, que o Senhor não atribui culpa, o Senhor não imputa esses pecados pela sua eterna misericórdia e pelo sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí, irmão, porque graças ao Senhor Jesus, esses pecados não nos são imputados, né? Porque mediante a obra de Cristo, nós somos libertos do pecado. Olha só, eu não poderia deixar de ler esse versículo de Romanos 6:18. 6:18, isso, diz assim, olha: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Amém? Romanos 6:18. Olha aí, irmão, glorifique o Senhor, dê glória a Deus. Vocês foram libertados do pecado. E essa palavra libertos, ela assume um poder, um peso extraordinário dentro da nossa relação com Deus, né? Significa esse libertados do pecado, significa dar a alguém a sua liberdade. O pecado, nós já vimos hoje na aula, que ele escraviza as pessoas, ele é escravizante, ele é usurpador da sua liberdade. E aqui a ideia de libertar é como libertar alguém dos seus grilhões, né? É alguém que se colocou como pecador sobre o domínio do pecado, sobre o controle do pecado. E este Jesus que pagou o preço do resgate tem um poder e vai lá e te liberta do pecado, da escravidão do pecado,
e concede, além, não só libertou ali, ponto, mas te libertou para desfrutar uma liberdade para o futuro. E isto é maravilhoso, né? Nós sabemos que a vinda de Jesus aniquilou o poder do pecado em nossas vidas, né? E então nós já falamos aqui que quando Jesus veio, né, em Hebreus lá, capítulo 9, versículo 26, ele aniquilou o poder do pecado sobre as nossas vidas, e é como se fosse um ato jurídico, né? Romanos 8 diz que não temos mais nenhuma condenação. Deixa eu ler aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. O ato de Jesus na cruz e de libertação do pecado é também visto como um ato jurídico, porque nós tínhamos uma dívida com Deus e tinha um contrato negativo contra nós, né? E a palavra, quando diz que aniquilou o pecado, a palavra grega significa, tecnicamente, juridicamente, que houve um cancelamento de um contrato ou de um acordo. Se a letra rigorosa da lei fosse executada, não existiria nenhum homem senão a condenação, né? E aí Jesus vem, entra aí na parada da nossa história, da nossa vida, e ele faz o cancelamento dessa dívida que está contra nós, ou vigorando contra nós, né? Então é um cancelamento de um contrato, de um acordo, que é o sentido técnico da palavra jurídica no Novo Testamento. Maravilhoso isso, né? Porque por meio de Jesus nós somos o quê? Perdoados. E ocorrem muitos textos do Novo Testamento que falam, confirma que nós somos realmente perdoados. Então, meus amigos, aqui caminhando para a finalização, anote isso aí na sua mente e no seu coração. É através da justiça de Jesus Cristo, o homem é liberto do castigo e da penalidade do pecado. E Deus tinha todo o direito de nos castigar. Deus tem todo o direito de nos impor, ou seja, a imputabilidade das consequências do pecado. E o castigo, né, que nós somos de fato merecedores. E a palavra de Deus e todos os textos que nós lemos hoje nos traz essa revelação, essa compreensão de que Deus lida conosco não com a justiça e não nos impõe aquilo que deveríamos receber, mas com amor. Ele opta por um tratamento que recebemos, o tratamento que nós recebemos de Deus é um tratamento não pelos nossos merecimentos, mas pelo mérito de Cristo, que nos outorga a sua graça, a sua misericórdia e seu grande amor. Todos os livros do Novo Testamento apresentam o pecado como um grande horror e uma grande, vamos dizer, uma grande desgraça sobre a natureza humana. Mas não existe nenhum outro livro fora do Novo Testamento apresenta a saída como o Novo Testamento apresenta para o homem, para a natureza humana, a solução para o pecado e esta natureza constitutiva do ser humano, que há possibilidade de cura, há possibilidade de remédio, e este remédio ele é encontrado em Jesus Cristo. Bom, eu estou aqui caminhando para a finalização da aula de hoje. Estudamos pecado, hamartia, né? E não estudamos do ponto de vista da teologia, né? Fazer uma teologia do pecado, que aí levaria muito mais, dependeria de muito mais tempo, estudando o pecado sobre vários aspectos, consequências, natureza. Mas eu quero ler aqui um texto falando do remédio, falando da saída, né? João 3,16, tá? Você conhece de cor salteado, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esta é a solução de Deus para você. Esta é a solução de Deus para o pecador e o pecado. Enviou seu filho ao mundo, morreu, ele deu o seu filho, para que todo que nele crer não pereça, não morra, esta é a ideia, não morra em consequência do pecado, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, se você já tem essa certeza, se você já tem essa relação com Deus restaurada, glorifique ao Senhor. Louve a Deus hoje. Deus providenciou um meio de você não viver sob o domínio do pecado. O crente não pode gostar do pecado. O Filho de Deus não pode conviver com o pecado. Hoje é o dia de nos aproximarmos de Deus e pedirmos a restauração, a limpeza. Vez ou outra nós precisamos, né, Fábio Sartarello, que entende demais de computador aí, passarmos um antivírus na nossa máquina para fazer uma limpeza aí da contaminação. E nós precisamos hoje pedir ao Espírito Santo para passar o antivírus no nosso íntimo, né? Como o salmista disse lá, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Olha só, ele não tinha noção nem do que era internet, nem do que era informática, né? E ele já estava pedindo para Deus passar a limpeza lá no seu coração. Faça isso hoje, meus amigos, faça isso hoje, meus irmãos. Se o pecado que nos contamina tão de perto e o tempo todo nos atraindo para uma vida que quebre as leis de Deus, que ofenda a natureza de Deus, que o pecado ele bate frontalmente com a natureza santa de Deus, com a pureza de Deus, né? O pecado quer nos trazer uma vida no lixo, uma vida podre, uma vida depravada, uma vida deteriorada. Mas você não quer isso. Então, consagre a sua vida hoje ao Senhor, seja humilde de coração, seja íntegra, e pede a Jesus que te purifique de todos os seus pecados, e uma vez esclarecidos e levados ao patamar da consciência, você deve pedir perdão e, claro, abandonar o pecado. Que Deus esteja aí te abençoando, que Deus esteja aí te fortalecendo. Espero ter contribuído aí para o seu crescimento, para a sua maturidade. Tendo aí alguma dúvida, tendo algum comentário, manda para mim no meu privado aí, no particular, ou coloca aí mesmo aí no Facebook, depois vai ficar aí, eu vejo, e a gente vai falando. Bom, gente, foi muito legal vocês estarem aqui comigo hoje. Eu quero fazer um convite, tá? Hoje à noite, 18 horas, vamos ter o primeiro culto do mês de aniversário da Ibunte. Está completando 6 anos, agora é dia 5. E às 18 horas nós vamos celebrar. Vamos ter a ceia, vamos ter o André Rocha participando. E se você puder estar com a gente, vai ser muito legal, muito abençoador mesmo, né? Eu vou estar lá, se Deus permitir, espero você. Quero levar uma palavra sobre avivamento, baseado lá em Abacuque, capítulo 3, e que Deus assim esteja nos abençoando. Obrigado, Paulo Sérgio, pela estima e pelas suas considerações também, e a todos vocês, irmãos. Espero vocês logo mais, e que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando? Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso que nos dá, e, ó Deus, que a Tua palavra nos esclareça, ela nos traga iluminação interior, para abandonarmos a nossa vida pecadora, Pai. É uma natureza que nos cerca o tempo todo, mas que o poder do sangue de Jesus rompeu com essa escravidão. Nós somos muito gratos a Deus, queremos Te servir, vivemos num conflito entre a carne, o desejo da carne e o desejo do Espírito que habita em nós. Pai, que o poder do Espírito Santo prevaleça e nos dê esta direção na vida. Hoje seja um dia de consagração, um dia de vitória na Tua presença. Muito obrigado, Pai, e aqui eu agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs que entraram nessa aula, e outros vão assistir o vídeo depois, que continue sendo bênção na vida deles, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Abraço para todos vocês, beijo no coração de todos, fiquem na paz. Logo mais às 18 horas a gente se vê nos canais das redes sociais da Ibunte. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Um abraço, fiquem na paz, em nome de Jesus. Irmão Luiz Antônio também, Mara, Maria do Socorro, temos aí o Fábio Sartarello e todos os demais irmãos
Um abraço, que Deus abençoe vocês pela estima. Amém? Tchau, tchau.